calcular grade reto. Pressionamos a letra D. Observe que ele dá um exemplo a início. No caso de vamos trabalhar com estacas, então ele diz aqui, para a estaca 2 pontinhos tal, 10 mais 2 e 45, digite o seguinte, esqueça isso e digite só o valor numérico, mas que podemos adicionar o sinal de mais. Não tem problema, ele vai ler dessa forma. Se for, por exemplo, a estaca 10 mais 0, temos que digitar 10 mais 0. Pois se não digitarmos, só digitarmos 10, o programa vai sair automaticamente, pois ele precisa dessa informação, mesmo que seja 0. Ok. Observe aí que ele pergunta, a estaca do início, o grade reto, para quem não conhece, é uma linha com inclinação, podendo ter inclinação. Uma estrada, por exemplo, ela pode ser uma linha, mais um ponto tem uma altura e no outro, outra. Então, a estaca do início, vamos digitar aqui 5 mais 15 metros e 25 centímetros. Confirmamos e digitamos a elevação, a cota. 10 metros de altura, a cota, e 25. Estaca do final, lá onde vamos parar esse grade. Estaca 25. Vamos botar uma estaca menor. 10 ou 15 mais 2,65. Enter. Cota final 8,30. Enter. Ele pergunta agora de quantos em quantos metros será alocado, ou seja, vamos bater de 10 em 10 ou 20 em 20 metros, que é o valor da estaca. Vamos botar aqui 10 metros. Observem. Ele agora já traz a estaca 6 e a elevação. Pressionamos Conte para continuar Enter ou F6. Observe que ele vai agora até o final ou o infinito, calculando essas estacas de 10 em 10, como colocamos, e a cota, a elevação. Concluindo, pressionamos ON e saímos do programa. E ele retorna ao menu principal. Taqueometria com DV, distância vertical. Pressionamos a letra E, que é igual a F5. Cota da estação, introduzimos, do piquete onde estamos instalados. 10,2. Altura do instrumento, 1,55 do piquete até o eixo da luneta. Altura do prisma, que vamos ler, do bastão, 1,5. Observe que agora ele já pergunta, distância vertical. Ele vai ficar sempre perguntando isso, e cada ponto que lermos, introduzimos e ele calculará a elevação, a cota. Distância vertical, 1,56, vamos ler. Ok. Observe que ele dá lá na tela a elevação, 11,81. Vamos dar um Enter. Ele pergunta se quer mudar o prisma, pois ele pergunta sobre o prisma, mas deixa a tela ativa para mudar. Se continuar com essa altura, é só pressionar Enter. Distância vertical do próximo ponto. Observe um detalhe, vamos botar uma leitura negativa. Podemos digitar menos direto na máquina. Menos 2,35. Pois às vezes, muitas das vezes, aparece negativamente essa medida vertical no aparelho. Enter. Ele calculou a elevação do mesmo jeito. Pressionamos Enter se quiser continuar a calcular e quando terminarmos, ON. Pressionaremos ON.
taquiometria com ângulo vertical. Pressionamos a letra F. O programa pergunta pela cota da estação, o ponto em que estamos estacionados. Digitamos. Também a altura do instrumento. Altura do prisma, o bastão. Ângulo vertical para o ponto lido. 89 graus, 23 minutos e 56 segundos. Distância inclinada lida, 100 metros. Observe que ele aqui traz o cálculo da elevação do ponto que lemos. Pressionamos Enter. Ele pergunta novamente o prisma. Se quisermos mudar, alterar esse prisma, é só editar e confirmar. Ângulo vertical para o ponto. 90 graus, 21 minutos e 45 segundos. Distância, 105 metros. Mais uma vez ele aqui calculou a elevação do ponto lido. Pressionamos ON e saímos do programa ao término. E ele retorna ao menu principal. Nivelamentos de pontos. É como calcular uma caderneta de nivelamento. Pressionamos a letra G. O programa pergunta a cota de partida, o RM. Digitamos e confirmamos. A leitura de Ré nesse ponto. E agora lemos Avante. Se quisermos, podemos já considerar um auxiliar na Avante. Lemos e depois digitamos zeros e fazemos a Ré. Vamos colocar Avante, leitura. Observe que ele calcula a cota e apresenta de cada ponto. Vamos considerar agora o ponto da frente, um auxiliar, que é um Avante normal. Vamos digitar. Lemos ele como auxiliar. Ele calculou, anotamos essa elevação. Enter. Agora vamos mudar nele. Digitamos 0. E confirmamos. Observe que ele pergunta pela a leitura de Ré. Manda ler. Leia a Ré. Então lemos. E confirmamos. Ele agora pergunta pelos próximos pontos a ler. Avante. Lemos Avante. E assim vai até onde desejarmos ou terminar a caderneta. Pressionamos Enter para continuar ou ON para sair. E ele retorna ao menu principal. Calcular a altura X. Pressionamos a letra H. A altura X, aqui tem um exemplo ao lado, geralmente é uma medida que é inacessível para puxarmos uma trena. Observe aqui uma rede elétrica, 2 postes e o seu fio elétrico, o ponto baixo dele na catenária. Seria impossível medir de trena, pois há risco de choques. Então, por meio desse programa, podemos calcular essa altura. Observe que o aparelho está estacionado em uma posição qualquer, mas que tenha visão de boa qualidade para esse cálculo ser executado. Então, o programa pergunta a distância inclinada, que é essa medida do aparelho até o prisma. Então, inserimos 100 metros no exemplo. A altura do prisma, que é o bastão, lá onde vamos ler embaixo da rede elétrica. 1,60. Agora ele pergunta, vertical para o prisma, o ângulo vertical. Lido do zênite para o prisma. Digitamos 86 graus, 25 minutos e 34 segundos.
Agora ele pergunta o vertical para o ponto X, que é ler o vertical no fio elétrico. Digitamos 85 graus, 16 minutos e 25 segundos. Confirmamos, observem que é calculada a altura X, 3 metros e 618 milímetros, do chão até o fio elétrico. Pressionamos Enter se quiser calcular outros pontos e saímos clicando na tecla ON e o programa retorna ao menu principal.